Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Bem-vindas, bem-vindos a mais um seminário, a mais uma conferência, melhor dizendo, deste ciclo de conferências que já fazemos há vários anos, que é trazer convidados, muitos deles formados por esta casa e que estão no mundo do trabalho, no mundo laboral, formados na educação social, licenciados em educação social, e dentro desta disciplina, ou se quiserem na linguagem de Bolonha, dentro desta UC, Unidade Curricular, chamada Seminário Temático de Educação Social, que é onde estamos, não é? E trazemos hoje com muita honra uma convidada que está aqui ao meu lado, que é a Liliana Faria, a doutora Liliana Faria, licenciada e mestranda, licenciada em Educação Social e mestranda em mediação intercultural e intervenção social. Estas conferências ficam gravadas, como vocês estão a ver, daí a necessidade de toda esta aparelhagem, porque é um arquivo, uma memória coletiva de que vocês farão parte, fundamental, que já está em arquivo com vários anos. Alguns desses eventos estão no Moodle, como sabem, não é? Temos lá os eventos de 2023, 2024. Hoje será mais um, ao qual podemos autonomamente, na chamada, nesse tempo de trabalho autónomo, não necessariamente da aula, pesquisar e ver outras áreas de intervenção. E, nesse sentido, já publicámos um livro com conferências de pessoas de Portugal e de Espanha, que vieram convidados. Hoje, por acaso, estivemos na aula anterior a analisar o prefácio do professor José Ortega Esteban, um catedrático da Universidade de Salamanca, que nos deu a honra de construir o prefácio, não é? Que começámos a analisar, e a obra que será explorada ao longo da UC, que ora tem aulas mais reflexivas, ora tem aulas que são as conferências com convidados. Indo diretamente ao assunto, a licenciada e mestranda Liliana Faria é educadora social há mais de 15 anos. É um prazer lembrar-me há 15 anos, como eu era quando não tinha mais de 15 anos. E a Liliana também, que é mãe com 2 filhos, tudo isso, não é? E que eu via até há pouco tempo só online. Não era, porque o nosso mestrado é online. E já não havia há 15 anos, basicamente. 17. Face to face, não é? Ela é educadora há mais de 15 anos, com experiência em contextos escolares, comunitários e institucionais, intervindo junto de diferentes públicos, desde a infância até à população idosa. Atualmente, ela exerce funções como técnica superior de educação social na Câmara Municipal de Ferreira de Sese. Neste livro, vocês também têm outro educador social que trabalha numa Câmara Municipal, mas aqui temos um outro projeto diferente, não é? Onde coordena o projeto Radar Social. Ela vai explicar, não é? Radar Social, nome bonito. Anteriormente trabalhou em estruturas residenciais para idosos, no planeamento e dinamização de atividades socioculturais e coordenou equipas e projetos educativos no âmbito das atividades de enriquecimento curricular. Possui experiência em planeamento e avaliação de projetos, mobilização de recursos e articulação com entidades locais. É licenciada em Educação Social pela ESEX e frequenta o 2º ano do mestrado em Mediação Intercultural e Intervenção Social, desenvolvendo um projeto centrado na intervenção social normativa versus intervenção social mediadora. Possui ainda formação em coordenação e implementação de projetos de intervenção social, orientação e validação de competências e competências pedagógicas. O seu percurso reflete uma prática orientada para a inclusão, para a mediação e para a promoção do bem-estar comunitário. Vamos ouvir durante 45, 50 minutos e depois vamos colocar as nossas questões e vamos ao debate. Muito obrigado, Liliana. Obrigada. E uma boa palestra, uma boa conferência vai ser de seguida. Ora, boa tarde a todos e a todas. Agradeço ao Dr. Ricardo o convite. Venho aqui para falar essencialmente daquilo que já fiz e mostrar-vos na prática o que é que o educador social
pode fazer, não é? Claro que há inúmeras saídas profissionais, mas daquilo que já fiz e daquilo que já trabalhei, espero não vos maçar muito. Eu trouxe imagens e vídeos para vocês realmente poderem ver aquilo que é feito na prática, falar também um bocadinho daquilo que é o meu trabalho atualmente e daquilo que pretendo que venha a ser e das oportunidades que possam surgir, nomeadamente no âmbito do mestrado. O professor Ricardo é meu orientador. No final vou deixar o meu e-mail, portanto, se as perguntas não surgirem agora, mas surgirem daqui a 2 ou 3 dias, sintam-se à vontade para as fazer, está bem? Então, primeiro de tudo, gosto de me apresentar a mim, não é? Enquanto pessoa, enquanto Liliana. Tenho 38 anos, sou de Tomar, sou filha, sou esposa e sou mãe, tenho 2 filhos. Estudei na ESEX entre 2005 e 2008, o que significa, portanto, que entrei no 2º ano em que o curso abriu. Portanto, quando eu me inscrevi inicialmente, o curso chamava-se Educação Social e Desenvolvimento Comunitário. Ainda não tinha entrado de Bolonha, portanto, quando eu me inscrevi, esperava estudar durante 4 anos e não aconteceu, acabei por ser só 3 e o curso passou então a designar-se por Educação Social. Sou empática, criativa e reflexiva, a minha cabeça está sempre a pensar, o que acaba por ser uma dificuldade, porque estou a dizer uma coisa e estou a fazer uma coisa e já estou a pensar naquilo que vou fazer a seguir. Ou seja, sou inquieta por natureza e acredito na mudança através das pessoas. Sinto-me muito confortável a estar no meio de um grupo se estivéssemos a trabalhar em educação social. Aqui não é que nós estejamos a trabalhar, mas estou a conversar para vocês e vocês estão todos a olhar para mim e já não é a mesma coisa. Valorizo a proximidade, a escuta e o trabalho em rede. Como eu disse, terminei o curso em 2008. Logo no ano de 2008, em setembro, ingressei na Fundação Inatel, em Turismo Sénior. Não sei se já algum de vós ouviu falar. O turismo sénior acontecia nos hotéis da Fundação Inatel, que há hotéis por todo o país. Portanto, eu estive na Costa da Caparica de setembro até dezembro. Foi uma experiência muito enriquecedora, mas que eu não quis repetir, porque, como já devem ter percebido pela apresentação, sou uma pessoa que gosta de pessoas, mas que gosta de pessoas também da família, e foi um bocadinho complicado gerir isto tudo. Como disse, estive lá de setembro a dezembro sem nunca vir a casa. Portanto, foi extremamente difícil. Decidi que não queria voltar. Em janeiro, eu vim passar o Natal a casa. Em janeiro disseram para voltar, mas eu já não quis. Entretanto, começaram de facto as dificuldades, porque isto não é tudo um mar de rosas. Na altura em que eu acabei o curso, as pessoas não sabiam muito bem o que era a educação social. O educador social era um assistente social, era um animador. Eu via-me sempre a repetir as mesmas coisas. Então, mas o que é que faz um educador social? E eu lá tinha que explicar. Pronto. Foi uma fase um bocadinho complicada de ingressar novamente no mercado de trabalho e foi aí que eu tenho formação na área do inglês e entrei nas atividades de enriquecimento curricular. Pronto. Comecei a lecionar inglês, mas o bichinho estava sempre lá. Mesmo no âmbito do inglês, eu procurava fazer projetos de cidadania, projetos educativos. Quando sentia que as turmas não estavam bem, tentava trabalhar essa parte mesmo sendo em inglês. E estive lá ainda durante um tempo, enquanto apenas professora. Em 2016, portanto, passou desde 2008 até 2016. Em 2016 ingresso a Tempos Brilhantes, uma casa onde eu aprendi muito e onde cresci muito, por isso eu digo crescimento, porque foi de facto onde eu, durante estes 8 anos, vocês podiam me perguntar o que é que eu queria, qual era o público que eu gostava de trabalhar e na prática não vos sabia responder. Eu estava a trabalhar, precisava de ganhar dinheiro, gostava daquilo que fazia, mas se me perguntassem se eu gostava mais de trabalhar com idosos, com crianças, com adultos, eu não vos sabia responder. Pronto, sabia que de facto gostava da minha profissão, mas o que é que eu queria fazer no futuro eu não sabia em concreto. Quando ingressei na Tempos Brilhantes, assumi funções de coordenação das atividades de enriquecimento curricular. Inicialmente, os currículos estavam pré-estipulados pelo Ministério da Educação, nós tínhamos que seguir a metodologia. Entretanto, surgiu o desafio de criar um projeto específico para o Concelho de Ferreira do Zeze, onde o município queria, e ainda sem estar a trabalhar na Câmara, só no âmbito das AECs, surgiu o desafio de criarmos uma planificação específica só para aquele agrupamento. Fui eu que criei de raiz. Criámos 3 AECs únicas a nível nacional, que eram Artes e Tradições, Cidadania e Património
e desporto e natureza. O que é que nós fazíamos? Abordávamos a história local, os hábitos, os costumes, as tradições, e isso era sempre tudo implementado no âmbito das EIRs. Deste projeto, a equipa ganhou 2 prémios, que foram reconhecidos a nível nacional. Eu tenho aqui os vídeos que espero não vos chatearem, mas gostava de partilhar com vocês. 2 vídeos dos prémios que recebemos, o SOS Abelhas, que é de sensibilização ambiental, e o Germinar, que é educação ecológica e comunitária. Vai abrir agora? Simão, tenho que... Dás-me uma ajuda, senhor. Enquanto o Simão dá uma ajuda, explicar que estes projetos são pensados para crianças, as crianças são desafiadas, têm a metodologia do Design for Change, e as crianças são desafiadas em pensar em problemas da comunidade e uma solução para os resolver. O primeiro, que é o SOS Abelhas, tem a ver com a vespa velutina, portanto, a vulgo vespa asiática, e as crianças naquele ano letivo em concreto sentiam que era um problema na comunidade, está bem? A qualidade das imagens, se calhar, não é grande coisa, mas mais para a frente. Portanto, esta foi a primeira vez que concorremos no ano letivo de 21-22, isto já não é. Então, como eu estava a dizer, esta foi a primeira vez que concorremos. Estes eram os vídeos que nós mandávamos para a Design for Change e os parceiros avaliavam. Neste caso, nesta categoria específica, era a empresa Lipor, que os colaboradores viam um vídeo, este e outro, nesta categoria, e avaliavam e decidiam qual é que queriam que efetivamente ganhámos 500 euros, foi para material escolar.
Também foi uma escolha das crianças. Neste caso, sim, comprámos jogos para eles utilizarem nos recreios, porque era de facto também uma das lacunas que as crianças diziam, era que queriam mais jogos. Comprámos também alguns jogos em madeira e etc, em material reciclado. Depois, este SOS Abelhas foi reconhecido também no final do ano letivo pela Fundação Maria Dias de Ferreira, o Prémio Ecologia e Sustentabilidade. E no ano a seguir, como as crianças não estavam satisfeitas e queriam sempre mais, fizemos o Germinar. Pronto. Depois do Germinar, eu saí das AECs, portanto, no ano a seguir eles voltaram a concorrer, mas da minha parte e da equipa que eu coordenei, estes foram realmente os 2 projetos que nós submetemos. Vocês veem ao início, que está um bocadinho desfocado, são as imagens dos brancos. Pediram para sentir os problemas da comunidade em setembro, todos concordámos que este era o momento certo. O projeto Germinar. Voltando. Está um bocadinho rápido porque nós tínhamos tempo, 2 minutos e qualquer coisa, portanto, para chegar. A nossa vontade de germinar surgiu já no desafio Design for Change de 2022. Este ano letivo, quando os nossos mentores nos pediram para sentir os problemas da comunidade em setembro, todos concordámos que este era o momento certo. O projeto Germinar é fruto da nossa vontade de sensibilizar a comunidade para a importância da reflorestação das áreas jardinas. Imaginámos então germinar árvores e plantar em zonas queimadas. Falámos com o Sr. Pedro Mendes e com o Engenheiro Vasco do Gabinete de Proteção Civil de Ferreira do Zezer para perceber a localização das áreas jardinas e foi-nos explicado que neste concelho em particular estes locais são de difícil acesso e nós não conseguiríamos chegar. Sabíamos o que queríamos fazer, faltava decidir que tipos de árvores podíamos utilizar neste nosso projeto e onde as plantar. No momento da nossa discussão, alguém se lembrou que ano após ano ouvimos falar do termo árvores bombeiras e o seu papel fundamental na ajuda ao controle dos incêndios. Com a ajuda dos nossos mentores, compreendemos que as espécies autóctones, como os carvalhos, os bétulas e os castanheiros, são propícias à formação de zonas úmidas, o que faz com que o fogo entre nessas áreas e exista uma diminuição da intensidade das chamas. Essa diminuição pode ser tão grande que é possível apagar um incêndio muito mais facilmente. Estava encontrado o nosso projeto, Germinar Carvalhos. Estávamos ainda em meados de outubro, quando, após várias pesquisas, percebemos que era a altura ideal para arrancar com o nosso projeto. Falámos com o Engenheiro Vasco, que nos ajudou a desenhar as etapas do nosso projeto. Ainda durante um bom tempo, metemos as mãos na massa e fomos para o terreno recolher pelotas para semear. Pedimos ao município o apoio para obtermos terra adequada e trouxemos garrafões para construir os vasos. Fizemos cerca de 100 vasos. Resolvemos realizar 2 experiências, realizar e germinar alguns no interior da sala e outros no recreio. Da nossa observação, percebemos que as botas germinam mais rapidamente dentro das salas. No entanto, estas pequenas árvores teriam mais dificuldades em vencer as intempéries do exterior. As botas do exterior enfrentaram imensos desafios, nomeadamente o excesso de água proveniente da chuva. Apesar de todos os obstáculos, conseguimos germinar algumas árvores. Nesta altura chegamos a janeiro e vem a interrupção do semestre. Quando voltámos à escola, encontramos todas as árvores secas. Ficámos tristes e desmotivados, mas não desistimos. Arranjámos sempre um plano B. Recordamos que quando fomos apanhar as botas, existiam inúmeros carvalhos bebês que, por falta de espaço, nunca teriam probabilidade de se tornarem árvores adultas. Ligámos ao engenheiro Vasco, que confirmou a nossa teoria e que nos explicou que para conseguirmos retirar estas árvores com sucesso, teríamos de as quebrar vários dias antes de as trasladar, de forma a amolecer a terra, permitindo que a raiz não se partisse quando fossem retiradas. Fizemos uma escala e todos os dias, de segunda a quarta, um grupo regou os carvalhos escolhidos. Na quinta-feira, dia 5, foi o grande dia. Todas as turmas, acompanhadas pelos assistentes operacionais, pelos mentores e pelo engenheiro Vasco, deslocaram-se ao local da recolha, seguindo depois para o local definitivo, espaço envolvente ao campo de futebol da comunidade. Local este que nos foi perfeitamente decidido pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Professor Márcio Cabral. Fizemos placas identificativas, batizámos os nossos carvalhos e agora, todos os dias, vamos cuidar deles. Estamos muito orgulhosos do nosso trabalho. Quer saber quanto vale o seu carro? De forma rápida e online? Eu não questionei, mas não sei se todos sabem o que são as atividades de enriquecimento curricular. Alguém que não saiba? Portanto, este foi de facto o último projeto que eu fiz para as AECs. São projetos que nós vemos aqui em 2 minutos e qualquer coisa, mas são coisas que aconteceram num ano letivo inteiro. Portanto, isto é um trabalho de parceria, criámos muitas parcerias para estes projetos, como vocês viram, o Gabinete de Proteção Civil, com a Câmara Municipal, com as escolas, tivemos também no SOS Abelhas, tivemos o apicultor que foi à escola,
No Germinar tivemos também o guarda florestal que foi conversar. Portanto, isto não era só o SOS Abelhas, não era só criar armadilhas, e o Germinar não era só colocar ali uns carvalhos e esperar que eles crescessem. Pronto. Foi um trabalho de sensibilização que foi feito para a comunidade. Também no âmbito das AECs, como vos estava a dizer, o projeto que nós criámos, isto são publicações que estão no Facebook, tanto do agrupamento como da Tempos Brilhantes. Por exemplo, em Artes e Tradições, os meninos foram à Cedeira e tiveram a oportunidade de usar o tear, o apicultor, que foi diversas vezes mostrar não só o mel, mas também o artesanato em mel. Temos a tradição Os Maios, que é típico de Ferreira do Zezer, que é feito na noite anterior ao 1 de maio, se não me engano. Sim. E temos o fabrico de queijo tradicional, portanto isto foi tudo parcerias que nós conseguimos e que foram à escola conversar com os meninos. Outras alturas os meninos foram aos locais ver, foi extremamente enriquecedor. Depois fizemos também alguns projetos, este foi o projeto já depois que iniciou comigo, mas entretanto eu saí em abril. E este projeto foi o concurso da Design for Change em maio, que eu iniciei, mas que não concluí, que é os Recreios com Vida, onde as crianças, com a ajuda dos encarregados de educação, estiveram a reabilitar o correio da escola. Aqui, por exemplo, as tigeladas típicas de Ferreira do Zezer, os meninos foram fazer tigeladas. Tivemos o rancho, que foi ensinar os meninos a tradição. No que diz respeito à inclusão, os meninos também tiveram a oportunidade, não sei se aqui alguém vê futsal, o Sport Clube de Ferreira do Zezer, que subiu, não? Subiu. O Rui costuma estar nos jogos de futsal. Não sabe. Costuma estar nos jogos de futsal. O Rui foi connosco às AECs, partilhar um bocadinho daquilo que é o seu dia-a-dia. Os meninos já o conheciam e gostaram muito. Aqui os meninos aprenderam a cozer um botão, que é uma coisa que parece simples, mas se calhar alguns não sabem, não é? E aqui os meninos fizeram uma venda solidária. Foram ao Crips, fizeram bolos e da parte da tarde entregaram uma fatia de bolo à troca de um brinquedo para a instituição. Ao mesmo tempo que estava nas AECs, eu estava no lar, no Centro de Dia das Olalhas, que tinha ERP e Centro de Dia. Aqui o trabalho é muito de escuta ativa, de ouvir, de ter tempo, de estar com tempo, porque sabemos que há muitas dificuldades nos lares, nomeadamente a institucionalização, a saída das famílias. Foi um tempo particularmente difícil quando foi o Covid, porque sentiam muito o facto de não poderem ver as famílias. Portanto, esta atenção de ligarmos para a família através do WhatsApp, de ligarmos também pelo telefone, de tirarmos uma fotografia e mandarmos aos familiares, as saídas à rua. Ali temos a participação nos Santos Populares, aqui é no Dia da Espiga. Um simples passeio, são coisas que de facto temos que aprender a ouvir individualmente cada utente, um gosta ou outro não gosta, temos sempre esta dificuldade. Eu costumo dizer que daqui a 20 anos, 30, 40, ou eu quando estiver no lar não vou gostar da mesma coisa que estes utentes gostam. Portanto, estamos sempre a ter que nos adaptar e readaptar. Só um exemplo de uma atividade, por exemplo, este foi no dia do beijo, não sei como é que isto se coloca a andar. Isto é um vídeo. É um vídeo. Este é o vídeo para ser. Foi uma brincadeira que eu fiz com eles no dia do beijo, que depois publicámos. À minha filha, aos meus netos e ao meu filho. Você vai aprender a todos. Sim, senhora. Os melhores vão estar bem. Os livros. Cornete para a filha. Para a minha filha e para os meus sobrinhos e sobrinhas. Pronto.
os seus netos. Vai neto. Sou a primeira mulher da minha irmã. E mais? E depois a minha sobrinha, quando não era uma da Sérgio. Beijinhos para todos. Como vocês veem, a maior parte dos beijinhos estão para a família. Eu já saí do lar, aqui só uma parte, já saí do lar o ano passado, em abril, continuo a ir pelo menos uma vez por mês visitá-lo. Gosto sempre de levar um miminho, estive lá no sábado passado, alguns destes utentes já faleceram. E é sempre uma coisa que me custa muito chegar e ver que aquelas cadeiras já estão ocupadas por outros utentes ou que estão vazias. Entretanto, iniciei o meu percurso no Radar Social, Ferreira do Zezer. Tinha estado vários anos nas AECs, senti que precisava de fazer alguma coisa diferente, estava-me a sentir como estagnada, portanto queria mais, precisava de mais. Estava numa altura também as AECs e a coordenação das AECs é uma coisa que ocupa, não é só das 9 da manhã às 5 da tarde, é uma coisa que ocupa o dia inteiro e às vezes à noite. Eu cheguei a ter o agrupamento da Sertã, Bulgã, Entroncamento e Ferreira do Zezer, portanto a minha vida era andar sempre a correr de um lado para o outro, de um lado para o outro. E então resolvi concorrer ao Radar Social, que é um projeto novo, no âmbito do PRR. Tem a duração de 27 meses, é um projeto piloto que foi criado a partir do projeto Radar da Santa Casa de Misericórdia de Ferreira de Lisboa, desculpem, que vocês podem pesquisar, e tem como principal objetivo aqui trabalhar no âmbito da vulnerabilidade social e da exclusão social. No início tivemos 3 meses, que agora se calhar eu penso que até é um prazo simpático, mas que não era. Tivemos 3 meses para atualizar os instrumentos de planeamento do município. Atualizámos o diagnóstico social, o plano de desenvolvimento social e o plano de ação da rede social. Depois de fazermos estes 3 instrumentos e de termos começado de facto a partir de, não fomos logo para o terreno, porque nós temos uma plataforma da Segurança Social e isto demora tudo um bocadinho. O objetivo do projeto seria sinalizar pessoas na comunidade, pessoas ou grupos, e encaminhá-los para a resposta social mais adequada. A Segurança Social atrasou aqui um bocadinho, portanto não tínhamos onde registar estas pessoas, não tínhamos como as encaminhar e fomos de facto para o terreno a partir de janeiro. Em janeiro, quando fomos para o terreno, e é aquilo que o professor Ricardo está sempre a dizer, vimos que a realidade afinal não era a mesma, que nós tínhamos feito o diagnóstico social entre abril e junho, já não era a mesma coisa, a nossa forma de ver também já não era a mesma, porque se quando fizemos o diagnóstico nós estipulámos instituições, colocámos os inquéritos por questionário, fizemos inquéritos por questionário e colocámos no Facebook, andámos a fazer no mercado, fomos às freguesias fazer com as pessoas. Quando fomos para o terreno, vimos, não escolhemos com quem falávamos, não é? Também não escolhíamos o diagnóstico, mas era diferente. Estávamos com outras pessoas, encontrávamos pessoas que nos diziam: olha, queria ir falar com aquela pessoa, ainda hoje acontece. E, portanto, os nossos olhos foram mudando. As atividades que nós criámos em abril, achámos que já eram poucas e que já havia necessidades que não estavam a ser colmatadas. Entretanto, criámos os atendimentos sociais descentralizados nas freguesias, porque o atendimento social dos SAS, que é os Serviços de Atendimento e de Acompanhamento Social, só aconteciam no centro da vila. Achámos que as pessoas que moravam nas zonas rurais tinham dificuldade em deslocar-se à vila, até porque em Ferreira do Zezer o transporte acontece na sede de freguesia e pouco mais. Quem vive longe não consegue ter transporte. Entretanto, a nossa proposta para este ano é a criação, que já está em discussão pública. Se tiverem curiosidade de, entretanto, de ir procurar no site de Ferreira do Zezer, estamos agora na audiência de interessados, 10 dias. Depois, então, segue-se a publicação para propostas de 30 dias e esperamos lá para o ano já estarmos em condições de levar à Assembleia Municipal. Sabem que isto nas câmaras segue estes trâmites, a Comissão Municipal de Proteção à Pessoa Adulta Dependente e à Pessoa Mais Velha. Entretanto, fizemos também outros planeamentos de ações, como é o caso de ações que estamos em vistas de acontecer para os cuidadores informais. Agora mostrar-vos aqui um bocadinho, e sei que a Sónia está a ver, portanto vou mandar um beijinho, é a minha colega que está ali. Portanto, eu trabalho com a Sónia, eu sou educadora social,
a Sónia é assistente social, tivemos a sorte de ter uma grande empatia e de sermos as duas, encaixamos-nos, portanto, quando uma diz vamos fazer assim, a outra concorda e diz ok, então vamos já. Aqui fizemos um rastreio de cuidado visual, que foi às 7 freguesias do concelho. Estivemos na campanha de vacinação antirrábica, que é a vacina da raiva. Acompanhámos o Gabinete de Medicina Veterinária porque as pessoas que procuram este tipo de serviço são pessoas com menos posses, com mais dificuldades, idosos, e portanto foi importante para darmos a conhecer o projeto e de conversar. Aqui fizemos também rastreios de glicémia e sempre tudo aconteceu nas 7 freguesias. Sempre. Nunca nos centrámos só em acontecer na sede do concelho e deixar que as outras freguesias não tivessem. Essa sempre foi a nossa premissa. Aqui tem mais algumas imagens. Nós fizemos várias parcerias também no âmbito do projeto. Temos com o programa 65+, da GNR, onde sinalizamos idosos que estão em situação de isolamento, portanto encaminhamos. Aqui é uma intervenção, para vos explicar ao certo, foi uma intervenção numa habitação que estava negligenciada, portanto nós fomos fazer a limpeza da habitação, foi uma pessoa que nos foi sinalizada, nós fomos verificar a vulnerabilidade, confirmou-se, e fomos, como vocês veem, temos estes fatos super giros, temos fotos ainda mais giras, mas que eu não trouxe para aqui. Aqui na vacinação da campanha antirrábica, fizemos as parcerias com as farmácias de forma a que estas campanhas fossem todas gratuitas, portanto uns deram material, outros deram a mão de obra. Aqui é no âmbito das nossas sinalizações, aqui a senhora Elisa foi sinalizada para o CLDS, porque também temos parceria com o CLDS. Para além disso temos também com os centros de saúde, com o agrupamento de escolas, portanto vamos conversando com as entidades locais de forma a conseguir chegar ao maior número de pessoas. Depois, estas são algumas das atividades que nós temos criado no âmbito do projeto, portanto, iniciámos em abril do ano passado, temos feito muita coisa, fizemos a sessão de meditação e relaxamento e é importante dizer que estas atividades surgem no âmbito do diagnóstico social, não foi porque nos lembrámos que elas eram precisas, foi no âmbito aqui, o diagnóstico social revelou que, isto falando assim por palavras muito simples, que os pais, a única preocupação que tinham, única, com as crianças era se iam para a escola, se tinham livros e se estudavam, e se faziam os trabalhos de casa, mas depois havia aqui esta questão da relação entre pais e filhos. Fizemos a meditação de relaxamento para crianças e adultos, depois fomos a sinalização das pessoas, qualquer pessoa pode sinalizar. Pensámos que se calhar era pouco a pessoa ligar-nos ou mandar-nos um e-mail, criámos um formulário online, as pessoas assim podem fazer uma sinalização de forma anónima, não precisam de dizer, olha, é o José e eu quero sinalizar o Manel. Não, às vezes há situações que são particularmente difíceis e que as pessoas não se querem identificar, temos um formulário online. Aqui fizemos uma sessão de esclarecimento sobre apoios e respostas sociais do município, para as pessoas terem conhecimento daquilo que é a oferta. Fizemos parceria também com o Centro de Emprego, passámos a publicar as ofertas de emprego semanal na região, os atendimentos sociais descentralizados, que acontecem uma vez por mês, mas claro, se a pessoa for à freguesia manifestar que precisa de apoio urgente, nós vamos. Os workshops de culinária saudável, que é uma questão que mostraram preocupação, nomeadamente das refeições em âmbito escolar, quando as crianças não gostam da comida, crianças jovens que não gostam de comer no refeitório e vão ao bar ou às máquinas, portanto, os workshops de culinária saudável e, entretanto, havemos de fazer de snacks saudáveis, portanto, para as crianças dos ciclos. O rastreio da cuidado visual, entretanto, o mês que vem, os nossos atendimentos sociais, lá está, aquilo que nós achamos que era, agora já deixou de ser, não deixou de ser, mas queremos mais. O mês que vem os atendimentos sociais vão ser dedicados ao complemento solidário para idosos, que é um apoio da Segurança Social, que muitos idosos não sabem que têm direito, e é para quem tem as reformas baixinhas. Este foi o cartaz dos rastreios da glicemia e IMC, e depois acabámos por fazer também da hipertensão, nas freguesias todas. Depois queria só vos dar algumas curiosidades. Este é um projeto piloto, como eu disse, tem duração de 27 meses, o PRR acaba para o ano, portanto o nosso contrato acaba em março do ano que vem, depois logo se vê.
Foram criadas 278 equipas multidisciplinares a nível nacional, era esse o objetivo do projeto. Em Figueira dos Êxaros são 2 técnicas. O número de técnicas tem a ver com o número de habitantes. Portanto, em Tomar, por exemplo, onde eu sou, são 5 técnicos, nós somos só 2. Fizemos vários parceiros com a rede local, também como já vos disse. E quando eu fiz o PowerPoint, pensávamos que eram 900 pessoas, mas neste momento já tivemos contacto com mais de 1000. Ou seja, desde abril do ano passado, já, no âmbito do projeto, já estivemos com mais de 1000 pessoas. E entre pessoas que de facto foram sinalizadas e outras que vieram às nossas ações, já estivemos com mais de 1000 pessoas, o que para nós é bastante satisfatório. Nesta altura do campeonato, tenho aqui o professor Ricardo a dizer-me que eu tenho que entregar um PowerPoint até novembro, não é? Porque estou a fazer o mestrado de mediação intercultural, como eu já disse. O projeto é sobre a intervenção social normativa e a intervenção social mediadora. Ou seja, desde que iniciei o projeto, venho-me a perceber pelas conversas com a comunidade que há coisas que não se encaixam naquilo que são as normas, que são os regulamentos. Há coisas muito simples. Também compreendemos que os gabinetes de ação social estão assoberbados com o trabalho, não é? Têm rodízios e etc. E há coisas muito simples, como tivemos a semana passada, de um colega vosso que estudou aqui em Leiria, que queria ajuda a fazer uma carta de recomendação em um currículo. Pronto, que é uma coisa. Para além disso, temos também feito contactos com a AIMA, já toda a gente viu aquela questão da televisão que não dá para fazer agendamentos, não dá para fazer agendamentos. Temos um casal de perto de 90 anos que neste momento tem o cartão de residência caducado. Fazemos este tipo de contactos, agilizamos. Várias outras coisas, por exemplo, o preenchimento do complemento solidário para idosos, o complemento por dependência, coisas simples, que são simples, mas que para quem não sabe são extremamente difíceis. E é de facto isso que me levou a pensar neste projeto e a busca de um modelo de intervenção mais humano e mais dialogante e mediador, portanto um modelo de proximidade mais humanizado. Tive que refletir no meio disto tudo, porque nunca ninguém me tinha feito refletir nestes anos todos sobre aquilo que foram os meus 17 anos. O que é que fica disto tudo e da minha experiência? Fica a certeza que crescer é estar sempre em movimento, mas quando parece que estamos a chegar. Fica a consciência de que a escuta e a presença valem tanto quanto a ação. Fica o valor das relações que se constroem com o tempo, respeito e proximidade. O compromisso de continuar a olhar as pessoas mais do que os problemas. Fica a vontade de fazer diferente, de inovar com propósito e sentido de gratidão. E sentido humano. E fica a gratidão pelos lugares, pelas pessoas e pelos caminhos que me fizeram chegar até aqui. Obrigada. Obrigado, Liliana. Maravilha. E agora vamos às instruções. Vou pedir a quem? À Solange, que é a delegada. Ela vai fazer aqui a moderação comigo e vai aqui pôr o nome das pessoas que fazer questões, coisas assim, dar alguma dinâmica. E para que o filme não fique apenas com uma unidirecional, não é? Vou dar aqui umas canetazinhas. Boa Solange, isto é preparação. Veja aí. Tá. Mais câmara. Tá bom. Rita? Mais alguém? Filomena? Nuno? É Nuno? Talvez 3 de cada vez, depois a Liliana responde aos 3, senão começa a ficar muito. Ok. Então, Rita. Olá, boa tarde. Eu queria perguntar se na campanha de vacinação antirrábica e os rastreios de glicemia e o rastreios aos olhos, se vocês tiveram contato com médicos ou foi só farmacêuticos? Na cuidado. Não sei já. Pronto. Então, nos rastreios antirrábico foi a médica veterinária do gabinete de medicina. Nós temos no município de Figueira dos Êxaros, temos uma médica veterinária que acompanhava, não é? E um assistente operacional, e nós íamos com eles. Portanto, médico de família, médico não. Temos só o nosso colega, também é médico. Depois, na cuidado visual, são técnicos.
mas não são médicos, não é? Não são oftalmologistas, não são médicos oftalmologistas. Na glicémia tivemos, sim, técnicos superiores de farmácia, que também não são médicos, mas pronto, são técnicos superiores, e tivemos também os técnicos de farmácia que nos acompanharam. Para além disso, tivemos os enfermeiros do centro de saúde, por ao caso. E porquê é que tivemos, no caso da glicémia e do IMC e da hipertensão, alguns utentes que eram hipertensos ou que eram obesos ou que tinham glicémia alta, foram encaminhados diretamente para o seu médico de família, ou seja, o enfermeiro ficou com os dados desse utente e encaminhou para o médico de família. No caso da acuidade visual, não tínhamos ninguém do centro de saúde, mas foi trabalhado da mesma forma. No caso de haver alguém que necessitasse de uma revisão dos óculos e que tivesse carência económica, também ser feito o encaminhamento para o centro de saúde. Obrigada, Rita. Filomena, qual foi o projeto mais desafiante que fez? Eu confesso que o último ano das AECs foi assim, fez-me umas rugas e uns cabelos brancos, porque era muita coisa, a responsabilidade era diferente, porque naquela hora em que acontece as AECs, a responsabilidade das crianças é nossa e houve muitas saídas. Portanto, era preciso organizar autocarros, os autocarros tinham que estar à hora certa, as pessoas tinham que estar do outro lado à espera, tinha que haver pessoas, vocês sabem que tem um rácio entre adultos e crianças, tem que haver um rácio, depois já faltava alguém, portanto foi extremamente desafiador cumprir os timings com os projetos de Design for Change. Depois, como vos disse, aqueles vídeos são 2 minutos e tal, mas se calhar a primeira vez que eu fiz o vídeo tinha 7, por isso é que tive que pôr ali a Beatriz a falar a 200 à hora, porque senão não dava. Portanto, foi extremamente difícil. No projeto de radar social já é diferente, já é uma coisa mais ponderada, nós conversamos. Nas AECs às vezes há situações que são imprevisíveis. Vamos imaginar que à última hora que falta um mentor, o rácio tem que ser cumprido à mesma. Ou que a pessoa do outro lado temos tudo marcado e que a pessoa do outro lado já não nos pode receber. Portanto, eu costumo dizer que as AECs foram uma bagagem realmente grande para mim e que me desafiou a querer mais. Portanto, eu costumava dizer que quem faz isto faz quase tudo, porque era uma loucura desde manhã e depois estar a trabalhar ali em Ferreira do Azevedo e ligar o mentor do outro lado, porque um menino tinha passado uma rasteira na educação física a outro colega e depois eu tinha que fazer uma participação. Pronto, era um conjunto de coisas que estavam sempre a acontecer. Eu acho que de facto foi o mais desafiador de tudo até hoje. Obrigada, Filomena. Nuno? Antes de mais, boa tarde. Eu tenho 3 questões. A primeira diz respeito a que profissionais é que compõem a equipa do radar social, quais as principais dificuldades que, enquanto educadora social, sente no projeto e ainda se este projeto decorre ao mesmo tempo em todas as autarquias, porque eu conheço um caso, uma autarquia, em que o projeto não deu certo, portanto ele cessou e passado alguns meses retomou. Sim. Então, no município de Ferreira do Azevedo, como eu disse, somos 2 técnicas. A minha colega é assistente social, eu sou educadora social, somos só nós. Pronto, depois há a hierarquia, o chefe de divisão e etc. Pronto, mas no projeto mesmo sou só eu e a minha colega Assânia, que vocês viram nas fotos. A maior dificuldade, eu diria que era como vos dizia, nós queremos muita coisa e estamos sempre com ideias novas, estamos sempre a pensar que já fizemos isto e agora vamos fazer aquilo e às vezes não temos noção. Eu, por exemplo, antes de trabalhar na autarquia não tinha noção, isto é muito demoroso. Por exemplo, esta comissão que eu vos mostrei, nós já propusemos a comissão agora vai 10 dias para a audiência de interessados, depois a seguir vai 30, já teve que ir à reunião de Câmara para a aprovação da variação, agora está 10 dias em audiência de interessados, depois vai estar mais 30 dias, depois temos que esperar pela próxima reunião de Câmara, depois tem que ir à Assembleia Municipal. Portanto, esta morosidade toda destas coisas, que ok, criámos uma comissão, costumo dizer que aquilo é uma bíblia, tem 20 páginas, demorámos imenso tempo a fazer aquilo, mas depois estes trâmites todos demoram ainda mais tempo. Pronto, isto é uma dificuldade. Nós tínhamos previsto que conseguiríamos ter a comissão, se tudo correr bem, aprovada este ano e dificilmente vai ser. Pronto, aqui temos um ponto a favor, que agora houve eleições, não é? Imaginemos que tinha mudado, o Executivo tinha mudado, era agora o Executivo novo ia ter que analisar isto tudo. No nosso caso, o Executivo manteve-se, portanto já é um ponto a nosso favor.
já foi o Executivo que aprovou em reunião de Câmara, é o mesmo que se mantém, portanto, ok. Mas isto ainda vai seguir estes trâmites todos, portanto, isto é tudo muito moroso. Mesmo a articulação com as instituições, que estão sempre super receptivas, mas depois demora algum tempo, porque temos todas as agendas muito cheias e não conseguimos. Em relação ao projeto Radar Social, ia acontecer. O projeto, sim, a Segurança Social pretendia que, e acontece ao mesmo tempo em todos os municípios, acontece que a Segurança Social pretende que os projetos tiveram que iniciar pelo menos com 50% da equipa. No nosso caso, poderia ter começado só comigo ou só com a minha colega, mas num caso do município que tivesse só 5, com 2 pessoas não podia começar. E houve muitos colegas que desistiram do projeto também por esta questão de que nós não temos um contrato a termo indeterminado, nem incerto. Nós temos um contrato a termo certo. Portanto, houve equipas que as pessoas começaram na esperança de conseguir um contrato a tempo indeterminado e que, entretanto, foram percebendo que não e que não há novidades acerca da renovação do projeto e que foram saindo e tiveram que ir interrompendo. Como tu dizes, e bem, eu também desta semana vi recrutamento aberto para o projeto Radar Social e vai terminar em março do ano que vem. Portanto, isto é outra dificuldade, que este trabalho que nós temos contínuo desde março não está a ser concretizado da mesma forma em todos os municípios. Porque há equipas que interrompem, há equipas que saem os técnicos todos e depois têm que entrar novos. Portanto, é uma dificuldade acrescida. Respondem à pergunta? Sim. Só para complementar, não acho que apenas 2 pessoas para o município. Apenas 2 pessoas para o município não são poucas pessoas. É assim, nós temos 7.000 habitantes. Não chegamos a todo o lado, claro que não, mas também não somos sozinhas. Nós somos as duas do Gabinete de Radar Social e temos as 2 colegas que estão no SAAS, no Gabinete da Ação Social. Portanto, acabamos por ser 4. O nosso trabalho do Radar Social, nós não fazemos acompanhamento. Portanto, conseguimos chegar ao maior número de pessoas porque nós sinalizamos, encaminhamos e o nosso processo ali encerra. Portanto, as pessoas vão ser sempre novas. Nós não podemos acompanhar, é mesmo porque senão estaríamos a fazer o trabalho das colegas da Ação Social. E não é isso. E nós vamos, procuramos, sinalizamos e mesmo no âmbito do Radar Social há quem tenha formas de trabalhar diferente. Nós temos a sorte de andar pelo menos 3 dias por semana no terreno. E quando digo no terreno é agarramos no carro e vamos. E paramos. E depois não se vê. Se encontramos esta pessoa, se encontramos aquela, há municípios que não, porque os técnicos estão no gabinete. Portanto, nesse sentido, somos 2, não chegamos a todo lado, é pouco. Mas é um projeto piloto e esperemos que a Segurança Social veja os benefícios e aquilo que tem sido concretizado pelas equipas e que pense que mesmo, independentemente do PRR acabar, em apostar neste tipo de projetos, como foi o caso do CLDS, que iniciou e que tem vindo a ser renovado ano após ano. Obrigada. Vamos fazer agora outro, como é que se chama? Outra etapa de... Qual é a palavra? Outra ronda, boa. Outra ronda de questões. Então, Cíntia. Mais alguém? Não? Então, vamos começar pela Cíntia. As pessoas de Espanha também podem falar. Habla comigo. Boa tarde. Eu queria lhe perguntar, para si, quais é que são, neste caso, o que é preciso no indicador social para trabalhar nestes projetos na Câmara Municipal? Porque eu sei que é diferente trabalhar numa escola, depois o técnico na educação de indicador social, neste caso, é diferente numa Câmara. Para si, o que é necessário o indicador social ter? As competências. Eu acho que, acima de tudo, empatia e escuta ativa. Porque se nós não ouvirmos as pessoas, se não pararmos para refletir, nos colocarmos um bocadinho no papel do outro, de também conseguir aqui analisar um bocadinho, e isto depois vai se adquirindo, claro que não é, eu não sou a mesma hoje que era há 20 anos atrás, e vocês certamente também não serão, e ainda bem. Nós temos aqui um bocadinho a capacidade de ir analisando também a reação da pessoa e de nos colocarmos um bocadinho naquilo que o outro está a demonstrar, ainda que não seja por palavras, mas por gestos. E para isso é preciso empatia e escuta ativa. Porque no projeto nós acontece muitas vezes
chegarmos ao pé de uma pessoa e dizermos: olha, somos do projeto Radar Social, estamos aqui para ver se a senhora precisa de alguma coisa, e a senhora diz logo: não, não precisa de nada. Mas depois, se formos conversando, se formos percebendo quais são as ânsias da pessoa, aquilo de facto que a pessoa precisa, falar de igual para igual, a pessoa acaba por ter outra abertura, ganhar confiança e acaba por partilhar coisas que não partilha. Às vezes não partilha mesmo da primeira vez. E nós fazemos questão de partilhar a segunda porque já percebemos que há ali qualquer coisa, mas isto é muito colocar-nos no papel do outro. Obrigada, sim. Olá, boa tarde. Eu queria questionar, inicialmente, quando eu estava a apresentar, disse que foi difícil conseguirem perceber o papel do educador social. Eu queria perceber se sente na mesma isso ou se sentiu isso quando entrou na Câmara Municipal e quando iniciou o projeto. Não. Primeiro é assim, tenho que dizer que o nosso chefe de divisão é uma pessoa muito humana e com muito conhecimento. Portanto, sempre que nos deixou, sabe perfeitamente quais é que são as potencialidades da minha colega, da Sónia, e sabe quais é que são as minhas potencialidades e dá-nos espaço para juntas conseguirmos criar. E isso é muito importante. Eu estou sempre a dizer que nós nos completamos. Nós não nos conhecíamos de lado nenhum. E falo muitas vezes nela, é uma pessoa que gosto muito, porque de facto foi igual a entrar aqui nesta sala. Nunca nos tínhamos visto e fomos percebendo que nos completamos. E neste momento, em termos de trabalho, não sinto qualquer dificuldade. Aquilo que nós propomos até pode acontecer. Olha, se calhar vocês têm que amadurecer mais esta ideia, mas dão-nos margem para. E, portanto, eu acho que se não tivéssemos, claro, todo o executivo, e mesmo o Sr. Presidente da Câmara e o chefe de divisão, não é? Que tem tudo isto, tem hierarquia, sempre tivemos à vontade para propor. E foi o caso da Comissão. A Comissão é uma proposta nossa, e aqui no âmbito do mestrado gostava muito que as câmaras tivessem, porque o objetivo do projeto do mestrado é a criação de um gabinete de mediação, de proximidade, e era muito importante que todas as câmaras tivessem. Neste momento, a Câmara de Ferreira do Sul tem sido sempre receptiva àquilo que nós propomos, mesmo esta ideia dos cuidadores informais. Nós dissemos: olha, fomos ao terreno, já 2 ou 3 vezes, as pessoas fazem-nos perguntas, porque as pessoas nas zonas rurais, o marido toma conta da mulher, a mulher toma conta do marido, são um apoio um do outro, não é? Não é tomar conta, é só um apoio. E nós sentimos que as pessoas não conhecem. Há este cansaço também por parte do cuidador informal, e as pessoas às vezes não sabem, se eles estiverem inscritas em determinadas redes, têm direito a um período chamado de descanso do cuidador, em que o utente, se estiver acamado ou assim, pode ir a um hospital ou uma instituição que faça parte da rede para a pessoa descansar. E nós dissemos ao Dr. Manuel, que é o nosso chefe, fomos ao terreno e percebemos isto assim, se calhar era importante, estava na altura de fazermos aqui uma ação sobre o cuidador informal. E a resposta foi sempre: ok, procurem parceiros, vamos ver, concretizar, e nesse sentido não sinto dificuldade. Se eu pudesse interagir com a Cíntia um bocadinho, porque eu percebo que a dúvida da Cíntia será uma dúvida de todos, né? Porque estamos a 2 passos de ir para o mercado de trabalho e não é só uma questão do educador social, há muitas profissões que não são devidamente reconhecidas, as pessoas têm uma imagem muito estereotipada de quem são eles. São mesmo muitas profissões, não é? Mas a educação social é uma coisa mais ou menos recente, tem pouco mais de 2 décadas, né? Em alguns lados 3 décadas. É pouco tempo, 30 anos, é muito pouco tempo. E é preciso conquistar esse lugar e essa imagem de respeito, essa identidade social que é com os outros. O que é que os outros pensam de mim? A minha pergunta, Viviana, é seguramente, há bocado disse que hoje já não é a mesma pessoa que era há 17 anos atrás. Talvez hoje as pessoas, esse seu chefe e outras pessoas demonstrem que há uma maior socialização da profissão de educador social do que há 17 anos atrás. Tem alguma ideia? Hoje tem que explicar mais ou menos quanto começou? Não, sem dúvida que tenho que explicar menos. Eu via, por exemplo, o que eu percebo das ofertas de emprego é que quando pedem um educador social, não quer dizer que não aconteça, mas as instituições sabem o que pretendem, sabem o perfil do educador social, sabem qual é o papel do educador social na instituição e, portanto, já vemos
ofertas de emprego para educador social e na mesma instituição um assistente social e um animador. Portanto, há valências aqui que são diferentes. Na minha altura eu cheguei a ir a uma entrevista que era com o educador social e cheguei à entrevista e era para auxiliar de lar. E eu disse, olha, mas o educador social não é para fazer isso. Pronto, nada contra, mas realmente aquilo que eu me vim fazer, para aquilo que eu me vinha propor, não era para isso. Hoje em dia, não quero dizer que não aconteça, também já vi algumas ofertas que fico um bocadinho na dúvida se saberão o que é um educador social, mas não vejo de todo com os mesmos olhos. E acho que hoje, quando vocês entrarem no mercado de trabalho, que também são mais conhecedores, têm mais exemplos. Eu, na minha altura, a internet não era o que era hoje, o que é hoje. Portanto, também não tínhamos um chat GPT que nós colocamos lá o que é um educador social e exemplos de trabalhos de educadores sociais e profissões e eles mostram-nos milhares de imagens. Portanto, vocês sabem aquilo que podem vir a fazer. Eu confesso que quando eu saí do curso, eu sabia o que era um educador social, sabia nas áreas que podia trabalhar, mas depois na prática eu confesso que nunca tinha visto um educador social. Eu sabia que ele podia estar nas AECs, podia estar num estabelecimento prisional, mas a fazer concretamente o quê? Qual é o papel do educador social? E nisso vocês já levam, como disse o professor Ricardo Ribeiro, já levam 20 anos de história que vos facilita e muito. E também vos digo, não quero perceber já qual é a vertente da educação social que vocês querem seguir, se sabem, ótimo, mas aquilo que querem hoje pode não ser aquilo que vocês queiram amanhã. A primeira vez que eu apresentei o projeto de mestrado era uma coisa e na semana a seguir já era outra. Portanto, e faz-me todo o sentido. E também refletir um bocadinho e pausar e com calma. Um dia de cada vez. Não sei se mais alguém tem alguma questão. Aproveitem, temos mais 10 minutos no máximo, está bem? Eu só queria perguntar o que é que ele levou a entrar para o mestrado do ano passado e porque não entrou depois da licenciatura. Porque é que foi logo para o mercado de trabalho? Essa é a minha questão. Eu tenho uns pais fantásticos que ainda hoje não sei como é que eles conseguiram pagar a minha licenciatura. Essa é a verdade, porque vejo as dificuldades que eles têm hoje em dia e a quem agradeço muito. Eu sou uma pessoa muito chorona, portanto, ainda não chorei aqui, pode ser que ainda aconteça. E que agradeço muito, portanto, eu vivi aqui, no último ano fui, só para contextualizar, no último ano, quando fui estagiar para Porto de Mós, para a psicativa, que entretanto já não há, não sei se se recorda, já fui morar para Tomar e vinha todos os dias, portanto, de Tomar para Porto de Mós, para aliviar um bocadinho os meus pais. E comecei logo a trabalhar porque, de facto, a dinâmica familiar assim exigia. Portanto, nunca quis ser um peso, apesar de nunca ter sentido isso da parte dos meus pais, nunca quis ser um peso. E quando comecei a trabalhar, eu inscrevi-me no mestrado. Inscrevi-me no mestrado de envelhecimento ativo, não é? Ali. Sim. Sim, inscrevi-me. Mas depois mudaram o horário e isso a mim fez-me ali no trabalho, aquilo era pós-laboral, depois passou a ser laboral. Eu trabalhava a Recibo Verde, foi uma das coisas que não vos disse, mas trabalhei durante muito tempo a Recibo Verde, esta história do contrato é mais recente da minha vida. E portanto, se eu não trabalhasse, não recebia e paguei o mestrado todo, mas não fiz cadeira nenhuma. Entretanto, quando dei este pulo de pensar, ok, sentia mesmo a falta de mudar, mudei de trabalho, reorganizei a minha vida toda e pensei assim, ok, agora tenho um horário, não quero dizer que seja sempre, porque às vezes também pontualmente quando temos estas ações trabalhamos aos fins de semana, mas tenho um horário das 9 às 5. Portanto, que me permite orientar a minha vida familiar até às 7, quando começo o mestrado, e pensei assim, ok, se não for agora não é mais. E então inscrevi-me e confesso que está a ser extremamente gratificante. Mas é daquelas coisas que vamos sentindo. Até então ainda não tinha sentido a necessidade e foi realmente quando dei este salto que pensei, eu quero mais. Isto que eu tenho já não me chega, quero mais. E são alturas da vida. Mas para responder à tua pergunta, sim, eu inscrevi-me logo passado pouco tempo de acabar a licenciatura. E com o IPL cozinheiro, isto tranquilo. Isso é que é terrível, eu não vou. Não, e a partir do momento em que pagamos o segundo, temos que pagar o mestrado todo. Mais alguém tem alguma questão? Yara?
Isso agora que é muito chorona. Eu também sou muito chorona e eu quero perguntar como é que lida assim, em situações mais de fragilidade, como é que consegue conter? É assim, eu se tiver que chorar, eu choro. Pronto, não me importa. Eu era muito agarrada à minha avó faleceu com 92 anos, e a primeira vez que fui à Universidade Sénior de Ferreira dos Edros, em contexto de trabalho, tivemos que ir pedir aos utentes se eles preenchiam um inquérito por questionário, e comecei a falar e entretanto surgiu o assunto da minha avó, que é uma coisa que ainda hoje me toca. A minha avó já faleceu há 3 anos e ainda hoje é uma coisa que mexe muito comigo, portanto chorei. E choramos e pronto, e limpamos as lágrimas e seguimos, pronto. Tenho a sorte de não ser em todas as alturas, estou muito chorona, às vezes pode-me acontecer chorar depois, já quando ninguém está a ver, ou então como agora que já estava a ficar com as lágrimas nos olhos, eu choro. E pronto, é uma coisa natural, que todos choram, não é? Isto é tal e qual como, desculpem, é ir à casa de banho, toda a gente vai à casa de banho, e não há por que ter vergonha, uns são mais sensíveis, uns controlam melhor, outros controlam pior, tal e qual como a ansiedade. Eu estava a partilhar com o professor Ricardo e partilhei com vocês ao início, que sinto muito bem a trabalhar em comunidade, e falo, e brinco, e salto se for preciso, e digo disparados, porque é assim que eu sou, e se for preciso chorar, também choro. Pronto. Obrigada. Obrigada. Mais alguém? Não, presta. Obrigada a todos ao mesmo. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Tomás. Muito obrigado ao nosso grande técnico, o Simão, esqueci do apelido dele, não é? Simão. Simão Cardoso. Um salve de palmas para o Simão Cardoso. E uma salva de palmas para a turma do primeiro ano, que está a aprender que isto tem muita coisa para saber, não é? E também está a aprender a comportar-se melhor, ok? Uma salva de palmas. Uma salva de palmas para a turma do terceiro ano. Uma salva de palmas para a coordenadora da licenciatura em Educação. E agora não vos convido para o lanche, porque o IPL só me deu a autorização para gastar o lanche com a doutora Liliana. Também é o pastel de nata.